Graça e paz, irmãos. Amém? Romanos, capítulo 5. Vamos lá para o Novo Testamento. É um desafio pregar a palavra de Deus, né, irmãos? Sempre foi, sempre será, com responsabilidade, temor e tremor. Romanos capítulo 5, versículo de número 8. Esse será a primeira leitura do versículo, para que nós possamos dar andamento na palavra de Deus. Obrigado por tudo, obrigado aos irmãos, obrigado pela confiabilidade, obrigado, Senhor, pela oportunidade também e privilégio de estarmos aqui para pregarmos a sua palavra. Romanos capítulo 5, versículo 8 diz assim: mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Este versículo, ele abala, mexe as minhas estruturas, porque Deus, dentro da sua presciência, estava sabendo tudo o que eu iria passar em minha vida. E quantos deslizes, não é? Quantos desatinos, quantas negações, assim como Pedro o negara e os seus discípulos e apóstolos, por que não dizer? Então esse amor, ele é imensurável, mas nós podemos sentir uma partícula dele em nossas vidas, em nossos corações, que chega a arder, e com isso o Senhor nos faz mais grato. E com isso o Senhor nos faz lembrar que um dia nós voltaremos para Ele. Vamos lá, 1 Coríntios capítulo 15, melhor dizendo, e versículo 20 diz assim: mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, e foi feito as primícias dos que dormem. Primeiro, nós estamos aqui porque Ele nos amou. Segundo, nós estamos aqui porque Ele nos ofereceu a melhor primícia, Cristo, o seu Filho. Ele é a primícia dos que dormem. Ele é a primícia daqueles que ressuscitaram após Ele. Louvado seja Deus. Dos que morreram em Cristo, ou seja, Cristo simboliza e garante a ressurreição de todos os salvos para a vida eterna ou sempieterna, louvado seja Deus. Hoje é denominado o culto de primícias. Existia o culto das primícias, a celebração, o culto, o rito, etc. Então tudo que nós fazemos aqui está inserido dentro e diante de uma liturgia. Tudo que nós fazemos nesse tempo, tudo que fizeram no tempo passado, antes daquele redigir do princípio, no princípio, ou seja, no começo, segundo a tradição escreveu Moisés, já existia um ritual, um culto a ser celebrado ao Deus Criador. Antes dessa escrita já existiam os escritos extracanônicos, e antes da escrita, da palavra escrita em tábuas de pedras, em pedaços de barro, no papiro ou no pergaminho, já existia uma tradição de pai para filho, de geração para geração, através da oralidade. Se ouvia e se transmitia, e passava assim aos seus descendentes. Números capítulo 28 e 26 diz assim: semelhantemente, tereis santa convocação no dia das primícias, quando oferecerdes oferta nova de alimentos ao Senhor, segundo as vossas semanas, nenhum trabalho servil fareis. O que é primícia? Primícia é um prelúdio
ou o melhor de uma produção oferecida, ou daquilo que vai se oferecer, daquilo que vai fazer, aquilo que antecede o melhor, ou primeiro lugar, ou algo melhor. Apocalipse capítulo 13, versículo 8. E adoraram não todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Vocês vão entender. É necessário usar os versículos, permearmos os textos bíblicos, e assim o Senhor nos dará compreensão e um entendimento melhor. Porque o Senhor, através do seu Espírito, nos ensina como igreja, nos esclarece as coisas, e não nos deixa nada em escuras, mas às claras. Então, dentro de um plano divino de salvação, Deus preparando o melhor, apontando para o seu Filho, o segundo Adão, como disse Paulo em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 45. Assim está também escrito: o primeiro homem Adão foi feito em alma vivente, o último Adão em espírito vivificante. 15:46. Mas não é o primeiro espiritual, senão o natural, depois o espiritual. Louvado seja Deus. 15:47. O primeiro homem da terra é terreno, o segundo homem é do céu. No princípio criou Deus os céus e a terra. Nós temos um primeiro relato que Deus criou o homem. No capítulo 2 nós temos um segundo relato, que Deus formou o homem. Louvado seja Deus, que primícia maravilhosa que Deus trouxe da terra. Ele forma o homem com as suas próprias mãos. Ele forma o homem com as suas próprias mãos. A criação foi feberada, toda a criação, mas o homem, Deus com carinho formou ele com as suas próprias mãos. O que eu quero dizer? Nós somos as primícias de Deus, e por isso nós estamos aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Então, o segundo Adão foi do céu, foi projetado lá em cima. E em Jesus Cristo encerra-se todo o ciclo do homem caído, porque ele é o segundo Adão. Encerra o ciclo do homem caído. Então Jesus, ele é chamado de segundo Adão, ou o último Adão. O primeiro Adão falha e é vencido no jardim. O segundo Adão venceu no deserto e na cruz. Por isso que nós estamos aqui, primícias de Deus, e isso ninguém tira de nós. O que é o culto? Culto ou cultus é um particípio do passado colere. Eu gosto do latim. Significa cuidar, cultivar, adorar, reverenciar. Culto está entrelaçado com agricultura. Porque quando eu falo cuidar, cultivar, eu lembro-me da terra. Eu tenho que colocar as mãos, eu tenho que cultivar. Então, culto está entrelaçado com a terra. E seu cuidado ou a sua manutenção também. Quando falamos de manutenção no sentido religioso, nos lembramos de provisão alimentícia. Deus cuida de nós. Quando nós nos lembramos de provisão alimentícia, eu sorri porque Deus me lembrou algo que eu passei na minha vida. Nós nos lembramos de manutenção, vem em nossa mente Malaquias 3:10, que diz assim, calma aí: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir a janela do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal, até que não haja lugar suficiente para recolher, diz Malaquias 3:10. Que bênção tal é esta?
Que prover divino é este? Eu morei numa cidade pequena, por isso que eu sorri. 80 mil habitantes, mais ou menos. E quase todo mundo te conhecia. E alguém me conhecia, poucos. Mas me lembrava-se, ou se lembrava-se de mim no momento mais necessário e preciso. Porque eles faziam os eventos e traziam grandes pregadores, grandes cantores. E por 3, 4 vezes o meu celular tocava e eu atendia. Pastor Rosivaldo, pelo amor de Deus, nos atende no culto hoje, porque o pregador não vai poder vir. E eu, muito bem. Mas pastor, não, entenda. Socorre a gente. E eu andava alguns quilômetros quando não ia de mototáxi. Quando não passava por algumas veredas. E eu pregava e trazia para casa os meus molhos físicos, uma gravatinha, um lenço, mas regozijando porque alguém se lembrou de mim e eu fui útil na obra de Deus. E na quarta para quinta me ligaram novamente e disseram: pastor, vem, porque o pastor presidente vai estar aqui, o camarada que convidamos novamente. É isso, entre círculos de oração, cultos festivos, sabe? E campanhas. E justamente na quarta ou quinta, se não me engano, eu fui chamado para esta campanha. E ele me disse: o pastor presidente estará lá. Eu falei: maravilha, qual é o tema? Malaquias 3:10. Eu falei: é hoje que a bênção tal vai ser proferida. E eu cheguei lá, ele não me chama nunca mais, mas é hoje. Sem rancor, sem amargura. E eu disse: Senhor, me dá graça. Aí comecei, Malaquias 3:10. Li o versículo, pode sentar, toda aquela liturgia. Pastores presidentes do campo, Senhor, me dá graça. Comecei pelo livro de Ageu. Aí entrei na história. O povo tinha saído de um cativeiro babilônico. O livro de Ageu. Eles precisavam organizar o templo, reconstruir as suas casas. E aí Deus toma o profeta e diz assim: trazei todos os dízimos. Não é assim? Para ver se eu não abasteço vocês, porque eu sou a provisão de vocês. Mas em primeiro lugar, lembre-se de vossas casas, tudo bem, mas lembre-se da minha, porque é o lugar que vocês me adoram e me buscam. Louvado seja Deus. E aí eu fui falando. E no final eu disse assim: deixa eu falar para vocês do que o povo vivia. De plantações e de colheita. Tudo bem, Deus repreende o devorador, o micrador, o soldadinho, tudo que vocês imaginarem, as pragas da lavoura. Mas Ele abre as janelas do céu e derrama chuva, porque sem chuva não há colheita, sem chuva não há plantação. E a bênção tal, ela é sem medida sobre as nossas vidas. O contexto era a chuva. Agora eu não sei qual é a bênção tal que vocês esperam. Vocês não sabem a bênção tal que eu espero. Mas Ele tem para dar. Se for chuva, Ele abre o céu. Se for sol, Ele faz o sol brilhar. Louvado seja Deus. Mas a bênção e a provisão de Deus chega para as nossas vidas. Depois fiquei mais uns 2 anos e meu nome foi esquecido na história. Está tudo certo. Mas nós temos que expor a palavra. Agora eu não sei o limite da sua fé nem da minha. Se a sua bênção tal é uma Ferrari, amém. Uma Lamborghini, amém. Se a minha bênção tal é um jumentinho, amém também. Mas eu estou falando que o Senhor, Ele é provedor de todas as coisas. Provedor de todas as coisas. Então, Provérbios 3:9. Honra o Senhor com os teus bens, com a primeira parte de todos os seus ganhos. Primícias é para prover as necessidades das pessoas. Primícia também são pessoas. 1 Coríntios 16 diz assim: que tal vos sujeiteis
aos tais, e todo aquele que auxilia na obra e trabalha. Paulo escrevendo isso. 1 Coríntios 16, 17. Folgo, não é que ele era folgado, é a transliteração. Porém, com a vinda de Estéfanas, de Fortunato e de Acaico, eu pensei que era só meu nome que era difícil, porque estes supriram o que da vossa parte me faltava. O que de vossa parte me faltava. Então, primícias não é só o que você tem, é o que você é também diante de Deus e o que você propõe fazer. Apocalipse, capítulo 14, versículo 3, para dar base de que primícias não é só o que você tem, diz assim: e cantavam como cântico novo diante do trono, e diante dos 4 animais, dos anciões, e ninguém podia aprender aquele cântico, senão 144 mil que foram comprados da terra. Apocalipse 14, 4. Estes são os que não estão contaminados com mulheres, porque são virgens. Estes são os que os seguem o Cordeiro para onde quer que ele vá. Esses são os que dentre os homens foram comprados como primícias para Deus e para o Cordeiro. Então, homens também são primícias. Homens também são primícias. A primícia pode fazer parte do contexto da lei mosaica, mas também ela é inserida na graça. A primícia vai além das suas finanças e do fruto do seu trabalho. É o seu tempo, a sua disponibilidade, a minha. É também primícias ao Senhor isto. A primícia, ela quebra o orgulho, sabia disso? A primícia, ela quebra o orgulho. E nenhum de nós estamos isentos a sermos orgulhosos em alguma área de nossas vidas. Não vem com essa conversa não. Nós precisamos da graça. Nós precisamos do nosso culto. E o nosso culto, às vezes é curto mesmo. Mas nós precisamos agradecer. Não é assim? Nós precisamos pedir. Porque nós não somos autossuficientes. E nós precisamos adorar. É a liturgia. Queira como primeiro, segundo, último hino, enfim. Então, a primícia, ela é pedagógica ou pedagoga. Ela nos ensina. E que quando nós praticamos a primícia, nós reverberamos e estendemos o amor de Deus, que foi a cruz, e da cruz foi estendido as suas laterais, a sua profundidade e a sua altura, e por que não dizer a alteza? Porque Deus, Ele ama o homem e o mundo de tal maneira que deu seu Filho como primícia, para que todo aquele que crê não pereça, mas receba a vida eterna. Louvado seja Deus. Aleluia. Deu vontade de dar um pulinho aqui agora. Isso não é pecado, né, pastor Lenilson? Nós aprendemos uns com os outros isso. Uma coisa que vocês nunca vão me ver, nunca é forte, Senhor, mas me guarda, é fazer apologia ao conhecimento. E nunca menosprezar aquele que também não tem, porque Deus é soberano e usa o servo, o bárbaro, o leigo e o intelectual, que eu estou lutando para que Ele me dê essa graça, certo? Porque Ele é soberano, irmãos. Ele usa quem fala Genésios, e Ele usa quem fala Jesus também. Porque Deus, nada, nenhum recipiente, me permita dizer, pode comportá-lo. Mas para a realização de um culto, se faz necessário algumas coisas, dentre as quais adorar, e como adorar, e a quem adorar. Caso contrário, seja o Deus que você criou, ou o Deus que criou você, precisa de uma liturgia. O nosso culto precisa ser racional.
e movimentado pelo Espírito de Deus. Mas lembrando que Mateus capítulo, ou Evangelho matutino, Mateus capítulo 18, versículo 20, surge um personagem chamado Jesus e ele diz assim: porque aonde estiverem 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu me farei presente. Eu costumo dizer, presente ele está. Agora, se eu sinto a presença dele, é diferente. Aleluia. Parece que ele rompe a liturgia. Parece não, ele rompe. Porque naquela época só iniciava um culto sinagogal, ou na sinagoga, com 12, ou melhor dizendo, 13, que representavam as suas tribos. Eu digo 13, não geograficamente falando, mas 13 de linhagem, Manassés e Efraim. Então se não tivesse, não começava. E Jesus falou: eu estou aqui. Eu estou aqui. Pode começar. Eu estou aqui. E às vezes nós passamos despercebidos e oramos, também ora: Senhor, se faz presente. Não, ele já está. Biblicamente ele já está. Então Jesus, ele rompe isso, né? E muitas outras coisas. Jesus estava querendo dizer isso. A liturgia é importante, pastor? É, sim, é importante. E faz parte da organização. Entretanto, não é tudo. João 4, 23. Mas a hora vem, o mesmo Jesus, e agora é em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura os tais que assim o adorem, em espírito e em verdade. Vamos sair do contexto novo testamentário para o antigo testamentário. Quem cultiva, ou quem cultivava, tinha uma organização, com certeza que aprendeu com alguém. Os sacerdotes, os profetas, eles aprenderam, né? Ninguém já nasceu sabendo adorar. Eles tinham uma organização e um costume que aprenderam com alguém. Agora eu quero vos fazer uma pergunta, não precisa responder, eu mesmo respondo, porque é fácil. Deus aceitava a oferta de frutos e primícias? Sim, vejamos, Êxodo 34, 26. As primícias dos primeiros frutos da terra trarás à casa do Senhor, teu Deus. Não cozerás o cabrito no leite de sua mãe. Deuteronômio 18, 4. Dai-lhe-ás as primícias do teu grão, do teu mosto, do teu azeite, e as primícias da tosquia das tuas ovelhas. Números 13, 26. E caminharam e vieram a Moisés e Arão, e toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã e Cádiz, e deram-lhe notícias a eles e a toda a congregação, e mostraram-lhe os frutos da terra. O fruto é bom, a terra é nossa, e Deus nos fez para essa promessa. Está aqui Moisés, para fortalecer, não é assim? A fé dele. Deuteronômio 28, 4. Bendito o fruto do seu ventre. Ventre, o insight. Jó lhe diz assim: Jó, nu eu saí do ventre da minha mãe, e nu tornarei para lá. Quem era a mãe de Jó? A terra. Pasme. Esse é o sentido. Nu saí do ventre da minha mãe, e nu tornarei para lá. Só se ele tivesse um insight na época, a qual Jesus falou para Nicodemos: é necessário nascer de novo da água e do Espírito. Pode ser, mas não é. Gênesis 4:3. E aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Gênesis 4:5. Mas para Caim, para a sua oferta, não atentou. Eirou-se fortemente Caim, e descaiu-lhe o semblante. Mas nós acabamos de dizer que Deus, ele aceita os frutos da terra. Mas o relato diz também que Abel trouxe as primícias do que ele cultivava, que não eram as frutas, mas ele traz o que ele trabalhava. Ele era pastor de ovelhas. Aí alguns teólogos dizem assim: Deus, nada contra os teólogos, é muito bom para exercício, que Deus não aceitou a de Caim porque não havia ou não houve
derramamento de sangue. Mas de Abel aceitou, porque era um cordeiro que seria imolado e seria oferecido sacrifício. Sacrifício é derramamento de sangue, holocausto é consumação ou consumado pelo fogo. Então nós observamos algumas liturgias e alguma cultura: sacrifício, holocausto, oferta alçada, circuncisão, e aí um monte de continua ecoando na humanidade. Ecoando na humanidade. Deus, ele rejeita a oferta de Caim, o ofertante. Não foi só a oferta. Deus rejeita a oferta e Caim, o ofertante. Alguns dizem também que Abel era o tipo de Cristo. Mas lavrar a terra é algo sublime. É algo maravilhoso. E Deus preparou tudo isso e colocou o homem lá para que vivesse e desse a continuidade na sua manutenção. Olha só a resposta, primeira epístola ou carta de João 3,11. Esta é a resposta, porque esta é a mensagem que ouviste desde o princípio, que nós amemos uns aos outros. Acrescento eu, como primícias de Deus. Agora veja João 3,16. Quem ama, pratica primícias de Deus. Lembram-se? Porque Deus amou. Então nós somos amados de Deus e nós devemos praticar as primícias. Primeiro é João 13,12. Não como Caim, que era do maligno e matou seu irmão. E por que causa o matou? Porque as suas obras eram más e as de seus irmãos justas. Está aí a resposta. Nós notamos que o primeiro sacrifício está registrado em Gênesis 3:21. E fez o Senhor Deus Adão, a sua mulher, túnica de peles e o vestiu. Deus com a própria mão novamente. Sacrifica o cordeiro, o animal. O primeiro alfaiate da história. O primeiro sacrifício registrado. Está certo? E Deus veste-os, o homem e a mulher, das peles, ou da pele desse animal. O primeiro homicídio está em Gênesis 4:8. E falou com Caim, seu irmão. Caim falou com Abel. E sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim e matou o seu irmão. O que ele falou, não me pergunte. Mas sucedeu que ele o matou. E aí o Senhor entra em cena. E disse Deus, Gênesis 4:10: que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. Nos faz referência quando Jesus, ou melhor, Deus aparece, mas dentro da escola, né? Pode ser Jesus, o nosso entendimento. Mas Deus aparece no jardim e diz assim: Adão, aonde estás? O mesmo Deus pergunta para Caim: Caim, aonde está o seu irmão? Sou eu, portador, proprietário do meu irmão? Sempre uma resposta e uma desculpa. E aí ele começa: e agora maldito és desde a terra. Olha só, não é? Não falou assim para Adão também, pastor Franco? Por causa do seu desatino, agora você vai suar, meu amigo. E você, minha amiga, vai sentir dores. E agora maldito és tu desde a terra, que abriu a sua boca para receber da tua mão o sangue do teu irmão. 4:11, 4:12. Quando lavrares a terra, olha só, não te dará mais a sua força, fugitivo e vagabundo serás na terra. Então disse Caim, é Caim que disse: é maior a minha maldade que a possa ser perdoada. A primeira vez que a palavra perdão está registrada nas Sagradas Escrituras. Louvado seja Deus. Eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua face me esconderei, e serei fugitivo e vagabundo na terra, e será que todo aquele que me achar me matará. Foi Caim que disse isso, não foi Deus.
que disse isso. Quem matou Caim eu não sei, mas quantas vezes se deve perdoar eu sei. Vocês também sabem, não é? Gênesis 14:17, conheceu Caim a sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Enoque, e ele edificou uma cidade, foi o primeiro a edificar a cidade. Você pode me contestar depois, mas nessa ordem foi o primeiro a edificar uma cidade, e chamou o nome da cidade conforme o nome do seu filho Enoque. Caim o primeiro a construir a cidade, e tornou Adão a conhecer a sua mulher, e ela deu à luz filho, e chamou o seu nome Sete, porque disse ela, Deus me deu outro filho em lugar de Abel, porquanto Caim o matou. E a Sete também nasceu um filho, e chamou o seu nome Enos, e então se começou a invocar o nome do Senhor. Caim, Sete e Enos. Enos começa a se invocar o nome do Senhor. A família de Adão sentiu na pele a desestrutura familiar. Vamos correr aqui, continuando. Capítulo 5, versículo 1 seguintes, a genealogia de Sete. Capítulo 6, versículo 1 seguinte, a corrupção do gênero humano. Capítulo 7, versículo 1 seguinte, Noé e a sua família entra na arca, louvado seja Deus. Mas no capítulo 8 e no versículo 20 está algo aqui registrado de uma forma fundamental para nós. O primeiro, melhor dizendo, o segundo sacrifício registrado nas sagradas escrituras, louvado seja Deus. Porque Noé, ele edifica um altar e sacrifica em oferta como cheiro agradável ao Deus que o livrou da destruição do dilúvio, o Deus que salvou ele e a sua família. Bem-aventurado foi Noé, que conseguiu se salvar pela graça de Deus inserida, ele e a sua família. Hoje nós temos dificuldades com a desestrutura familiar, de salvar a nós mesmos, entre aspas, entendam, e de salvar os nossos filhos, mas o Deus que proveu a embarcação que ocorreu no livramento é o mesmo Deus aqui nessa manhã. Ele também provê embarcação lá no Oceano Atlântico para os nossos missionários. Ele também provê livramento na cidade de Osasco, seja por terra, por céu ou por maus. E até debaixo da terra, ele faz ressurgir e ressuscitar se ele quiser. Olha o exemplo de um entubado. E muitos outros, louvado seja Deus. Jesus, vamos prosseguindo. Capítulo 11, Torre de Babel. Vou deixar de ler, senão leva tempo. Os homens se reúnem, vamos edificar agora aqui uma torre, uma cidade, para que nós não venhamos ser dispersos, tá certo? Torre de Babel em Acádia, portão de Deus, portão dos céus. Talvez eles queriam chegar a Deus com as forças dos seus próprios braços. Talvez eles queriam fugirem ou escaparem de um futuro dilúvio, porque eles sabiam, não estava escrito, mas existia a oralidade que era passada de pais para filhos, principalmente a cultura judaica é arraigada, quando ela diz assim, ensina o seu filho no caminho que deve andar, quando for mais tarde ele não se desviará dele. O povo judeu é um povo que tem memória, nós também temos, mas a nossa memória é curta, e às vezes o Espírito de Deus chacoalha a nossa memória, para que nós possamos lembrar dos feitos que Ele fez para nós. Louvado seja Deus. Talvez ao orgulho e a soberba. Eu ia citar Isaías 2:12, Isaías 2:15, para dar referência ao que eu estou falando. Mas eu quero dizer uma coisa para mim, para vocês, para quem me ouve. Afastados de Deus não adianta coser folhas de figueira como fez Adão. Afastados de Deus não adianta ter palácio. Afastado de Deus não adianta ter propriedades. Afastado de Deus não adianta fazer torre alguma. Afastados de Deus, nós não iremos para lugar algum, e não soaremos como as suas primícias. Vou encerrar, não vou mentir não, vou encerrar. Já viu aquele lá? Vou encerrar, a ideia, perdão, Cíntia, me perdoa, porque ela puxa minha orelha. Não fala, mas tem algo dentro de mim que dá vontade de falar, porque nós precisamos aprender um com os outros. Vai terminar, termina. Vai orar, ora. Vai pregar, prega. Ai, Jesus, mas o povo gosta disso, né? Nós precisamos urgente de Jesus Cristo. A primícia de Deus para as nossas vidas. Agora eu vou profetizar. Profetizar é proferir.
E de acordo com as Escrituras, nós somos primícias de Deus. 2 Coríntios capítulo 2, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. É as primícias de Deus, é a nossa vida. Nós somos a primícia de Deus. Nós alcançaremos uma multidão que também já são primícias dentro da presciência de Deus. Eles não queriam ser espalhados, mas haverá um sopro do Espírito sobre as nossas vidas, e nós alcançaremos as nações como primícias de Deus, e aqueles que já são, serão alcançados. E para desfecho, nós entregaremos os nossos molhos diante do altar e na presença de Deus, porque Ele nos chamou para uma grande, boa e perfeita obra. Ainda como imperfeitos, a sua graça nos sustentará. Louvado seja Deus, louvado seja o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.